Olá, tudo bem com você? Mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao GCast, o podcast da Gazeta do Paraná. Eu, Eliane Alexandrino, mais uma vez à frente do programa Gazeta Entrevista. E nessa semana aí a gente tem recebido bastante personalidade, né, do cenário político aqui do Paraná. E hoje a gente tem o prazer de receber esse deputado que é de casa, né? É de casa. Graças Seja muito bem-vindo, Pacheco, Márcio Pacheco. Eliane, eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade de falar com toda a população que acompanha o GCast aqui da Gazeta do Paraná. E é uma alegria poder estar aqui mais uma vez para falar com vocês, né? Obrigado pelo convite. Comigo é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, vamos lá. Com certeza. Isso. Você já esteve aqui outras vezes, né, falando de política, mas hoje a gente vai abordar também, né, o que se espera e a expectativa para 2026, não é mesmo? Sim. Para quem não conhece o nosso deputado, né, vamos fazer um resumo aí, deputado. Policial federal, já foi vereador em Cascavel, presidente da Casa de Leis, né, antes de assumir, de ir para a Assembleia, né? Sim. Muito ativo, mas você tem uma história muito bonita. Eu gostaria que começasse lá pela tua história, que você foi office boy, isso mesmo? Eliane, as pessoas que veem a gente hoje nessa condição, né? Estou no terceiro mandato como deputado estadual, né? Uma grande honra, sou o primeiro homem público de Cascavel a conseguir essa conquista de 3 mandatos consecutivos. Nunca aconteceu isso antes da nossa história. Então, eu fico muito feliz, muito honrado, agradecido pela população de Cascavel, pela população do oeste do Paraná. Então, estou muito honrado com isso. Mas é claro que tem toda uma história, né? Antes eu estava na ativa da Polícia Federal, né? Sou policial federal de carreira, estava nessa semana passada, agora estava fazendo todo um curso, né, de aperfeiçoamento da Polícia Federal. Antes eu fui policial militar também, né? Aliás, antes de ser deputado, fui presidente da Câmara, que você falou, vereador, né? Foi sim. Sou policial federal, fui policial militar por 10 anos. E antes eu trabalhei, sim, como office boy de um escritório Lux lá em Ubiratã. Trabalhei por 10 meses também como estagiário dos Correios, fui carteiro lá em Ubiratã. Você foi carteiro? Fui carteiro também. Que legal. Você veio, a tua família é de Ubiratã? Veio de lá? Sim, de Ubiratã. Então, conheço as ruas e os números das casas lá, inclusive o número da casa mais conhecida por mim, que era da minha, a época, namorada e hoje esposa, né? Rua Munhoz da Rocha, 429. Você conhece a história ou não? E ela, eu já ouvi você contar. Ela, para me conquistar, ela escrevia cartinhas, mandava com a prima dela lá de Curitiba e a prima dela mandava para ela mesma. Então ela escrevia a cartinha para ela e o carteiro ia lá entregar, né? Histórias bonitas da nossa vida, graças a Deus. Legal. Mas trabalhei também antes na roça, né? Trabalhei de boia fria, então tem toda uma história de superação, de resiliência, né? De correr atrás, de estudar, de ser obstinado no melhor sentido da palavra, né? Disciplinado, graças a Deus consegui chegar na Polícia Militar, Polícia Federal. Se dedicou. E agora, sempre por graça de Deus, né? Estamos aí hoje já no terceiro mandato como deputado estadual, buscando honrar da melhor maneira a confiança que as pessoas depositam no nosso nome, na nossa imagem, no nosso trabalho. Né? Parabéns, viu, deputado? Você falando de Ubiratã tem um lago lindo, eu acho o Lago Municipal de Ubiratã muito bonito, sabe? Para quem ainda não teve a oportunidade de fazer o passeio por Ubiratã, Bira, né? Vamos falar Bira, né? Lá por Bira tem um lago municipal que eu acho uma graça, tem patinhos, tem gansos, enfim. E eu tenho uma família de amigos de Ubiratã, que ela é pioneira, a dona Gessi, e mora, né, do lado da antiga rodoviária, que agora não temos mais, né, a rodoviária vai mudar de lugar. Vai mudar. Não é só o lago, Viviane, Ubiratã, eu sou suspeito de falar, mas a cidade está realmente muito bonita. A entrada da cidade. Muito bonita, muito bem cuidada. O povo de Ubiratã assim, tinha um slogan, né, hoje nem se usa mais, mas assim, Ubiratã, terra de gente feliz. Acolhedor. É impossível você chegar lá e não perceber como que as pessoas realmente são acolhedoras, são hospitaleiras, elas são felizes, elas gostam de fazer festa, de viver a vida realmente com alegria, mas nem por isso também é um povo de baixa espiritualidade, pelo contrário, um povo de grande espiritualidade e que vive também ao mesmo tempo com alegria, enfim. Então tenho a grande honra de ter vivido tanto tempo em Ubiratã, né, antes de ter vindo para Cascavel. E quando que você chega a Cascavel? 1997, no dia 22 de maio, de maneira com as malas nas costas, literalmente. Antes a gente ficava por aqui, minha mãe biológica morava aqui, eu fui criado pelos meus avós, né? Mas ela morava aqui, então eu vinha. Mas daí quando eu vim para morar mesmo, foi a partir do dia 22 de maio de 1997, quando eu tomei posse na Polícia Militar. Olha. Quando eu passei no concurso da Polícia Militar, daí tomei posse na sede aqui do 6º Batalhão da Polícia Militar, dia 22 de maio de 1997. E a partir daí eu me torno efetivamente mais ainda cascavelense, né? E como que é o nome do vô e da avó? São vivos ainda? Ou... Não são vivos, né? É uma infância bem assim, interessante, sabe, Eliane? Eu fui criado, na verdade, era minha avó, que era casada com um homem
que para mim, quando eu falo pais, né, meus pais são eles, eu chamo sempre meu pai e minha mãe, né? Foram eles que me criaram, né? Mas assim, ele não era meu avô, ele era casado com a minha avó. Então eram meus avós, mas ele era de consideração, né? De coração. E ela era de sangue, né? Ambos eram analfabetos, assim, completamente, não sabiam nem fazer a letra A. Literalmente, assim, sabe, os dois, né? Ambos eram alcoólatras, eram fumantes compulsivos, né? Inclusive vieram a falecer também em decorrência desses abusos, né? Do álcool e do cigarro. E então uma infância de muita dificuldade mesmo, sabe? Eu fui conhecer uma sala de aula quando eu tinha 7 anos de idade, a escola ficava a 7 quilômetros da onde eu morava e eu ia a pé. Então hoje, às vezes, a reclamação de ônibus, né? Ai, mas é longe. Ou van, né? Então, tem que acordar cedo. Ia a pé e voltava a pé. Então, por dia, eu caminhava 14 quilômetros a pé para chegar numa sala de aula. Então, tem toda uma história, né? As pessoas que veem a gente hoje não conseguem imaginar que tem essa história por trás. Mas eu não reclamo da vida, sabe, Helene? Pelo contrário, eu sou muito agradecido a Deus por tudo que eu vivi. As dificuldades nos fazem ser mais fortes, mais resilientes e ser maiores também. No sentido da sensibilidade, da empatia, de saber o que o outro vive, o que o outro sente, né? Porque eu já vivi muito dessas realidades. Então, tudo é graça de Deus na vida da gente. Os momentos bons e os momentos que às vezes não foram tão bons, mas que nos fizeram também crescer muito. Eu fiz essa pergunta, deputado, e amigos aqui da Gazeta, o olho dele tá assim lagrimejando e eu tô vendo. Sabe por quê? Porque o deputado já resumiu. Às vezes as pessoas veem você num patamar, independente se você é deputado, se você está em outro cargo político, né, ou se você está à frente de uma televisão, independente. Né, todas as pessoas têm uma história, têm uma batalha, uma luta. Né, mas quando eu fui buscar o teu histórico, eu fui ler bem a fundo a sua história, então isso me chamou muito a atenção. Porque se uma pessoa que já nasce num seio familiar, que tem o pai e a mãe, uma família mais estruturada, né, com uma estabilidade financeira, então, me desculpa falar, mas ela tem a obrigação de se dar bem na vida, porque as coisas são mais fáceis para ela. Agora, quem vem de um leito, como você falou, né, com tantas dificuldades, né, por isso que eu fiz questão de perguntar o nome do vô e da avó, porque eles criaram você. Se hoje nós temos um deputado conhecido como Márcio Pacheco, né, que roda o Paraná todo, entregando emendas aí em todos os cantos da cidade, né, do Paraná, porque alguém te fez hoje quem você é, né? Então, parabéns pela sua história, né? Eu achei muito digna contar para as pessoas, porque chegar e falar só de emenda parlamentar é fácil, mas contar a história, quem é o Márcio Pacheco, e eu vejo que você ficou emocionado. Você queria me emocionar, conseguiu me emocionar, né? Que a gente vem preparado para falar de recurso, falar de projeto, e falar de lei, de campanha, de eleição, né? E de repente resgata, né? Toda uma história da gente, né? Que é... Mas é bonito. Mas graças Parabéns. a Deus. E fica tranquilo, se precisar chorar, chora, porque não é o primeiro entrevistado, tá? Lísias Tomé já chorou por aqui, porque a história também do Dr. Lísias é linda, assim como a sua. Simone Soares já passou por aqui, também se emocionou. Então eu fico muito feliz em trazer pessoas que colaboram não só com Cascavel, mas com todo o desenvolvimento aí do Paraná, e que por trás teve uma história de luta, né? Que cresceu e chegou onde chegou. Mas você tem outras histórias também que a gente vai deixar para um outro dia, senão eu vou deixar ele muito emocionado aqui no Gcast, mas eu quero dar parabéns pela família que você formou, já conheci sua esposa, os teus 3 filhos, né? A tua menininha deve estar enorme. Já há 15 anos, já tá, né? Tá enorme, literalmente enorme, né? Agora eu te pergunto, o que você passou lá atrás, você se superou e você é um pai exemplar hoje, não é? Olha, você tirou uma lição de vida aí. A gente aprende, né? Eu acho que ninguém, dentro do contexto humano, Eliane, eu acho que nós somos exemplo em algumas áreas, né? Você, dentro do teu contexto, certamente você pode ser considerada um exemplo como jornalista, como repórter, enfim, cada um tem em algum contexto, né? Mas assim, ninguém é o ideal. Nós sempre devemos estar em busca do ideal. Né? Melhorar eu cada como dia. pai, eu como político, eu como policial federal, eu como marido, né? Você como mulher, como jornalista, como profissional, enfim, cada um no seu contexto. Mas eu assim, Eliane, eu sou muito esforçado para ser um bom pai, porque eu sei o valor que tem a presença de um pai, de uma mãe que cuida, que olha, que diz eu te amo, que abraça, né, que olha, que procura entender o que está acontecendo. Porque como eu disse antes, apesar de todas aquelas dificuldades financeiras que a gente tinha, que era literalmente total, né,
Mas eu nem por isso deixei de ser um homem honrado. Por quê? Porque o que mais importa na vida de uma pessoa, Eliane, não é necessariamente a condição financeira. Não. É o amor e a atenção com que ela é tratada dentro da família. E o carinho. E o carinho. Então, assim, aquilo que... Tem uma música, eu sempre me emociono também, vou tentar não me emocionar de novo, que tem uma Canta música um pedacinho aí. Não, não vou cantar. Se eu cantar, eu me emociono. Eu vou falar um pouquinho da letra, que é a música do Padre Zezinho chamada Utopia, né? Que ela fala assim, faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, o seu sorriso e o seu olhar. Então, era só isso que eu tinha dos meus pais. O sorriso e o olhar, o amor, né, o dormir junto com eles, num colchão de palha de milho, mas dormia junto com eles. Então, tudo isso tem um afeto, um amor que preenche qualquer alma. Qualquer, não é necessariamente... Tem crianças que hoje têm muito dinheiro, tem tudo, mas não tem o que mais importa. Atenção, né? Então, amor. assim, é só uma reflexão breve, Não, é só pra lindo. gente entender. Então, são histórias bonitas aqui, Claro que fazem que parte da vida da gente, graças a Deus. Então, hoje eu procuro, claro, hoje eu tenho muito mais condições do que eu tive, né? Pra dar pros meus filhos, mas não basta só dar o que eles querem. Não. Tem que dar o que eles precisam, né? Eles precisam de atenção, eles precisam, às vezes, de um puxãozinho de orelha. Claro. Precisam, às vezes, de um castiguinho pra pegar e se pensar que a vida não é só um morango, né? Não é só um mar de rosas, que tem dificuldades, que tem que respeitar. Existe ou não. Existe o não, né? Então, tudo isso faz parte da educação que a gente busca dar. Eles acham que a gente, às vezes, não é o melhor pai do mundo nesses momentos, mas depois eles veem que aquilo era necessário, que era importante. Né? Mas linda a sua história, parabéns, tá, Márcio Pacheco? Obrigado, Eliane. Que eu gosto sempre de contar as histórias dos nossos entrevistados, né? Para eles se sentirem à vontade. Não imaginei que você ia emocionar, mas eu achei muito bonito isso, porque mostra mais uma vez que o teu lado humano, né? Você superou aí muitas histórias, né? Que só você, o seu coração sabe, quem conviveu com você sabe, né? Sim. E quem está nos assistindo também, todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma batalha, todo mundo superou algo na vida, né? Para ser o que é hoje. A geração de agora tem mais facilidade do que a tua, a minha, né? Mas a gente sabe que o brasileiro em si já é por si só um guerreiro, né? É verdade. Que ele luta todos os dias e vai à luta. Perdão, não, pode falar? Não, e luta com vontade, luta com alegria, né? Isso. O povo brasileiro é um povo muito... Não desiste nunca, né? A gente fala, tem vezes que a gente fala as coisas, mas a gente não para pensar o que de fato é. Cara, o povo brasileiro é uma bênção. Tem problema? Tem, mas qual o povo que não tem? Mas é um povo trabalhador. E eu tô falando, não tô falando isso nem como político, tô falando a verdade, é um povo trabalhador, né? Tem as suas exceções? Evidente que tem. Tô falando do geral. Povo trabalhador, povo feliz, povo que reza, povo que confia em Deus, povo que busca o trabalho, que busca crescer, que é hospitaleiro, que é acolhedor, né? Que é miscigenado, né? Tem negro, tem branco, tem... Aqui as pessoas focam muito lá o preconceito. Eu entendo que a nação brasileira aprendeu a conviver com todo mundo assim. E às vezes é considerado preconceito. Não vou dizer que não existe. Evidente que existe. Mas tem coisas que as pessoas, para elas, é normal. Elas se conversam entre elas e não tem esse sentimento que às vezes as pessoas querem vender, né? Eu acho o povo brasileiro muito bem entrosado. Japonês com brasileiro, com alemão, com negro, com branco. Eu acho o povo mais feliz do mundo. O que eu quero saber de lá para fora? Que eu tenho tudo que eu preciso aqui dentro. Ainda mais aqui na nossa região oeste, né, Eliane? Tem água, produção, tem a nossa Foz do Iguaçu, tem trabalho, tem produção, tem agronegócio, tem tudo. Tem grandes feiras. Nós somos muito ricos, né? Por graça de Deus, sim, né? Muito né? ricos. Moramos na Cidade das Águas, né? Cidade que leva das o título Águas, de Cidade das Águas. Capital do oeste do Paraná, nossa Cascavel, isso é maravilhoso. Exatamente. Então me conta, né? Já está no seu terceiro mandato, agora a gente vira a página, vamos falar de eleições 2026. Seu terceiro mandato, hoje você está no PP, isso? Isso, progressistas. Isso, e me conta, você já posso falar que você é pré-candidato a deputado federal ou vai tentar se reeleger, continuar na LEP, ou está pensando já lá para 2030, vai ser o nosso futuro prefeito de Cascavel? Não, Eliane, pode falar que eu sou pré-candidato a deputado federal. Federal. Em 2026. É isso que está desenhado no nosso planejamento, na minha cabeça, no meu coração, fruto de muita reflexão, de muita oração, também de uma experiência, né, uma caminhada já de vereador, presidente de Câmara, 3 mandatos como deputado estadual, já dei minha contribuição, entendo que a renovação ela é importante, né, em todos os ambientes. Na Assembleia, acho que eu tenho que agora dar espaço para novas vozes, para novas jovens ou não. Sangue novo, chegar na Assembleia, ocupar o meu espaço. E se for da vontade de Deus e o povo assim me der essa honra, né, eu quero estar em Brasília a partir de 2027 para ter ainda mais força para defender a nossa região oeste do Paraná, para defender a nossa cidade de Cascavel, o estado do Paraná, para defender os valores, os princípios, né, de família, que a gente falou tanto disso. Então esse é o projeto desse momento,
que nós estamos trabalhando para que ele aconteça, Eliane. Tá certo. Deputado, hoje no PP, vai se manter ainda no PP o ano que vem para essa corrida eleitoral? Eliane, a conversa é sempre muito franca, né? Nós não enganamos ninguém, nem internamente, né? Nós, é evidente, a gente tem um projeto, a gente tem noção do tamanho político da gente, né? E a gente olha números, né? Claro. Olha números, você tem toda essa questão interna de partido que você tem que olhar. Tem deputado que com 56 mil é deputado federal, por exemplo, né? Tem deputado que fez 90 mil votos e não é deputado. Então isso é questão da decisão que toma na hora de escolher o partido, que é a questão da legenda, né? Que às vezes tem uns que precisa fazer muito mais. O Partido Progressistas hoje é um partido que tem candidatos muito fortes, né? Muito grandes. Então a gente tem essa clareza, e eu tenho conversado isso com o nosso querido amigo Ricardo Basco, a presidente Maria Vitória, né? Então estou no Progressista, respeito, tenho muito carinho pelo partido, mas é claro que essa decisão ela vai ter que ser na hora para a gente olhar, fazer contas, né? Onde que existe essa possibilidade da gente, com uma votação razoável, poder ser eleito deputado federal, né? Evidente, vai ser num partido, não vai ser em qualquer partido que tenha qualquer relação direta com a questão da esquerda, com a questão, né? Vai ser num partido de direita, de centro-direita, mas evidente que nós vamos avaliar isso no tempo certo para saber onde nós vamos estar. Eu ia perguntar justamente isso, porque você se considera conservador, né? Então, você provavelmente vai buscar um partido com os seus ideais, que respeite os seus ideais. Hoje no Brasil, William, nós temos muitos partidos, mas difícil encontrar um partido que seja efetivamente conservador, como eu represento, como eu defendo hoje. Mas nós temos partidos que não apoiam ideias que nós enfrentamos. Então, por exemplo, hoje é muito mais pela exclusão do que pela seleção. Então, hoje nós temos que olhar os partidos que trabalham contra aquilo que nós defendemos. Então, por exemplo, os valores da família, os valores da vida, os valores do agronegócio, da liberdade econômica, da propriedade privada, da liberdade de expressão, da fé, né, da nossa fé. Quais são os partidos que nós sabemos, não é o que eles desenham, mas é o que eles agem nos bastidores, né? Os partidos de esquerda, eles têm essa formatação de enfrentar aquilo, de defender aquilo que nós repudiamos. Então, esses partidos não podem fazer parte da minha vida, embora, né, por erro, por alienação política, já fizeram parte da minha vida, mas nunca mais farão. Então, assim, será um partido que não terá essa linha. Agora, será um partido perfeitamente alinhado com o que eu acredito que defendo? Qual será esse partido? Qual seria esse partido, deputado, que você disse que não faria parte de você? Não, todos os partidos de esquerda ou de centro-esquerda não estarão no meu currículo para nunca mais na minha vida. Jamais, né? Sei o que eles representam, sei o que eles defendem, e o que eles defendem não é para o bem da nação, não é para o bem da humanidade. É para defender ideologias que só prejudicam realmente a formação do conceito humano, né? Nós defendemos realmente aquilo que a história construiu. Nós defendemos o progresso, como está na nossa bandeira, né? A ordem e o progresso. Mas é um progresso respeitando o que nós, todos nesses tantos mil anos de história, construímos. Tem muita coisa que deu certo e que funciona muito bem na nossa história. Nós temos que respeitar isso. Isso é ser conservador. Quando eu falo conservador, é um cara retrógrado que pensa que não aceita o progresso. Não, nós queremos o progresso, o bem-estar, o desenvolvimento social, né? Mas nós queremos respeitar aquilo que pessoas mais inteligentes do que nós já viveram, com grande sabedoria, construíram só do cristianismo em 2000 anos de história. E antes do cristianismo, quantos mil anos de história? Aí nós vamos chegar agora, vamos aceitar essa ideia revolucionária que quer mudar tudo. Que está tudo errado, onde todo mundo pode ser o que quer e todo mundo só tem direito, ninguém tem dever, ninguém quer. Então, assim, isso está errado, e a gente defende o respeito à história com a defesa do que nós possamos continuar cada vez progredindo mais, mas respeitando aquilo que foi construído até hoje. Tá certo. Deputado, conta para nós então, por que o Pacheco de hoje está mais preparado para ser deputado federal e do que não continuar aí na Alep? Já cumpriu o teu dever? Eliane, eu acredito assim, são 3 mandatos, né? Estou no 11º ano, vou pro 12º ano no ano que vem. Sou presidente da 2ª comissão mais importante da Assembleia Legislativa, que é a Comissão de Finanças e Tributação. Sou da CCJ, que é a comissão que avalia todos os projetos para ver se eles continuam ou não, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Mais de 70 projetos de leis aprovados no estado do Paraná. Recursos, né? Já passamos de 100 milhões de reais entregues por todo o Paraná, de maneira especial na nossa região oeste. Só que em Cascavel foram mais de 33 milhões de reais, fruto do nosso trabalho. Então acredito que já tem uma caminhada, algo que já está, acho que tem uma missão cumprida. Assim como cumpri a minha missão na Câmara, como fizemos talvez o papel mais
aí sim, no sentido positivo, mais revolucionário da Câmara, né? No sentido de combater aqueles abusos que haviam, de salários absurdos, de servidores que às vezes não faziam o trabalho como deveria ser feito, que nós fizemos todo um trabalho, né? Que acabou me elegendo deputado estadual com 2 anos de mandato. Então cumprimos a nossa missão em Cascavel, fizemos ali um registro na história de Cascavel como um presidente que mudou, quando mais devolvemos recurso público, combatemos a corrupção, enfim, tanta coisa boa. Na Assembleia, acho que 3 mandatos também, já cumpri minha missão. A vida, ela vai passando e nós temos que estar atentos para ter coragem também de enfrentar esses desafios que se apresentam. É um novo desafio que se apresenta, estou muito tranquilo, assim, estou em paz com o resultado que o Senhor, que Deus nos quiser me dar, mas eu estou muito confiante de que, com a graça de Deus, nós vamos estar em Brasília para defender o que nós acreditamos e fortalecer a nossa força política aqui na região oeste do Paraná. Vai sim, deputado. Então, neste momento só falta, quer dizer, neste momento não, você disse que para o ano que vem só falta ver qual partido você deve ir para deputado federal. Ainda está indeciso ou já tem um em vista aí em mente? Não, estamos dialogando, né? Hoje sou base do governador, evidentemente que essa conversa ela precisa, vai estar necessariamente alinhada, né, com o que nós pensamos de Estado do Paraná, da nossa lealdade com quem também esteve, né, me dando todo esse suporte agora para a gente poder fazer tanta coisa boa para o Estado do Paraná. E evidentemente também toda essa questão, né, que eu falei, que alguns dizem ideológico, eu digo muito mais de concepção, né, de ideia, né, que é o que eu acredito hoje. Esses valores que são tão caros para nós, né, de enfrentar essa questão de toda a ideologização nas escolas, nas famílias, enfim, nas universidades. Estamos vendo tanta coisa ruim acontecer, assim, sabe, de ao invés de se ensinar a formar um grande profissional, estão se formando pessoas para viverem uma ideologia. Então isso nós vamos combater com muita força sempre, né? Então agora é definir a questão partidária. Evidentemente, quando você disse de partido, então para ilustrar hoje o PT, né? O PT é o partido que coloca na sua órbita todo um rol de partidos que não estarão, evidentemente, nem na análise de decisão partidária, né? O PT representa hoje o que eu combato, representa hoje o que eu enfrento, né? O PT representa hoje uma gestão por pura ideologia. Só pensa em aumento de carga tributária, só pensa em impor na cabeça das crianças e dos universitários ideologias que eles defendem, que são ideologias de esquerda, e nós estamos sempre combatendo isso. Então, o PT personifica o que nós enfrentamos, mas todo um rol de partidos ao seu redor que nós fazemos esse enfrentamento, evidentemente, não tem conexão com o que eu defendo. Então, será um partido que não esteja nesse rol que eu acabei de falar para você. Aí os demais, né? Temos aí o Partido do Governador, temos o Republicanos, que eu já fui Republicanos, tem aí o PP, que eu estou hoje, o Progressistas, tem o PL, enfim, tem outros partidos aí que estão num rol, que se não são o ideal, mas são partidos que não corroboram, né, não cooperam com essas pautas que nós enfrentamos. Deputado, você falando do PT, a gente acompanha, né, as pesquisas aí de intenções de votos, e o atual presidente, né, do Brasil, o Lula, ele segue aí tendo boa aprovação nas pesquisas. O deputado ainda é deputado federal, mudando, né? Deixando o Paraná, indo para Brasília. Sim. E tendo o Lula reeleito como presidente aqui do Brasil. Tendo o Lula como presidente do Brasil, como que você pode ter uma relação, né, já que vai ser subordinado, vamos dizer assim, entre aspas, ao PT? Veja, Eliane, não deveria haver essa concepção de subordinação. Um deputado federal ou um parlamentar, seja na esfera municipal, seja na esfera estadual, seja na esfera federal, ele é eleito para ter autonomia para defender aquilo para o qual ele se comprometeu a defender. Especialmente o deputado federal que tem a emenda impositiva. Então você tem toda uma capacidade de fazer leis, de fiscalizar o executivo e de levar recursos sem depender do poder executivo. No caso do deputado federal. Agora, os que são base desse governo, né, do governo federal, por exemplo, claro que eles têm muitas mais benesses do que um deputado que faz enfrentamento. Então, mas eu não terei nenhum problema de fazer todo o enfrentamento que o Brasil precisa contra esse governo que está destruindo aquilo que nós acreditamos, a nossa nação. Eles falam em soberania, mas o que eles menos pensam, eles combatiam a bandeira do Brasil. Agora colocaram a bandeirinha nas costas para dizer que defende o Brasil. Não defende, eles defendem aquilo que as concepções de esquerda alimentam, né? Que é as ideologias. Então, eu eleito deputado federal, mas eu acredito, Eliane, eu tenho muita esperança
Eu tenho muita esperança de que o povo brasileiro, apesar dos quase 94 milhões de pessoas que hoje já estão sendo beneficiadas por bolsas, por benefícios desse governo que faz isso para manipular os mais pobres e para ganhar o voto deles, isso dificulta muito, desequilibra muito o jogo político para o ano que vem, mas eu acredito que a nação brasileira terá sabedoria para analisar e não aceitar que esse desgoverno do PT se mantenha no poder, que nós possamos fazer uma escolha por um outro nome. Tem aí o nome do Tarcísio de Freitas, que sempre é apresentado, temos o grande nome do nosso governador Ratinho Júnior, que se apresenta cada vez mais com um nome com grande potencial por conta da força, da sua capacidade de gestão, da liderança que ele tem, especialmente no sul do Brasil, mas o Sudeste também já olha para o governador como toda uma habilidade, uma capacidade extraordinária de fazer gestão pública. E também não podemos esquecer aqui da força que tem o Ratinho pai, né? O Ratão, né? Que hoje no Nordeste tem uma popularidade muito forte. Então, nós temos outros nomes que eu acredito que com a graça de Deus, o nosso empenho, nós vamos derrubar esse governo do PT que está aí no comando no ano que vem, com a graça de Deus. Mas se ele estiver lá, se por acaso estiver lá, e eu estiver lá, eu farei enfrentamento sem nenhuma dúvida desse governo. Está certo. Deputado, você está à frente de 8 comissões e é presidente da Comissão de Finanças e Tributação da ALEP, fora outras, né, áreas de atuação. Como que dá conta de tudo isso, deputado? Eu tenho aqui, me corrija se tem mais leis aprovadas. Eu fiz um resumo aqui, são 51 leis de sua autoria aprovadas? Aprovadas, Helene. Aprovadas, e temos muitos outros projetos em tramitação nesse momento, né? E temos outras leis que nós somos coautores. Então, assim, são leis que eu também ajudei a aprovar. Então seria mais ainda. Muito mais. São mais de 70 leis que são hoje também, ou de minha autoria exclusiva, ou de minha coautoria, que a gente também, são projetos que a gente também ajudou a aprovar na Assembleia Legislativa. Sem contar os projetos que a gente ajudou a aprovar sem ser autor, porque às vezes por questão de comissão, se eu sou autor, eu não posso ser o relator, por exemplo, na CCJ. Então tem que a gente passa um projeto para alguém ser o autor, para que eu possa relatar na CCJ e aprovar a matéria quando a matéria é boa. É o caso, por exemplo, do projeto, por exemplo, que proibia a obrigatoriedade, que assim, eu não sou contra as pessoas quererem ter o direito à vacina, eu sou contra a obrigatoriedade. Entendi. E isso eu defendo a liberdade das pessoas poderem fazer essa escolha. Quem quer tem que ter o direito, mas não pode obrigar. E nós defendemos essa lei também na época da pandemia para que no estado do Paraná não tivesse. Então essa foi uma lei, por exemplo, que eu não sou autor, mas que eu fui muito importante para a aprovação dela. Então são muitas leis, comissões, então, que você falou aí, né? Claro, muito são trabalho. Muitas. Várias. Se tem um comentário injusto que algumas pessoas fazem, Eliane, assim, que político não faz nada. Esse é um comentário muito injusto. Não existe como, sabe? Pode ser que um ou outro, às vezes, né? Mas assim, a gente trabalha e trabalha muito, mas muito mesmo, né? Mas, graças a Deus. Você fez eu lembrar do raciocínio da dona Benedita, que é minha mãe. Sim. Mas você não trabalha, você só escreve. Ela no entendimento da minha mãe, ela não entende que eu ligo para um deputado, incomodo um juiz, um deputado o dia inteiro para ter um retorno para poder escrever a matéria. Mas você não trabalha, você só escreve. Eu tô lá em Curitiba. Quando que é a sessão? É segunda, terça e quarta. Então vocês só trabalham segunda, terça e quarta. Lá é quando, em alguns momentos, a gente trabalha até menos. Quando volta aqui para base, que vai para a cidade, ali é que está o trabalho. Mas aqui você está trabalhando, você está prestando contas aqui comigo. Desde manhã, que nós a entrevista também é trabalho. Com certeza. Né? Uma pessoa pública, eu tenho que elogiar você e os demais deputados que têm passado por aqui, que aceitam o nosso convite, porque quando você assume um cargo público, você tem que dar satisfação sim aos eleitores, né? Tem que atender a imprensa dentro das suas condições, porque tem deputados, né, que estão aí há muito tempo que não dá uma palavra, não traz, não mostra o seu balanço de quantas emendas, quantas leis conseguiu aprovar. Então, como é que ele vai ser reeleito ano que vem se ele não dá atenção para quem colocou ele lá, né? Não, e tem um caso mais sério também, Eliane, por exemplo, que acontece. As pessoas às vezes votam em pessoas que nunca viram, sabe, que nunca tiveram acesso. Tem deputados, né, candidatos que vêm aqui, tiram 4, 5, 6, 7, 10, 11 mil votos em Cascavel. Se brincar, nunca pisou o pé aqui, né? Enfim, então assim, é triste isso, porque claro, se a gente mora aqui, se a gente conhece essa realidade, quem que vai cuidar mais da nossa casa se não for nós mesmos, né? Mas enfim, é um raciocínio para as pessoas pensarem, escolherem, né? Não gosto do Pacheco. Meu irmão, tem tantas outras opções que estão direito, aqui, né? Mas às vezes mas procura encontrar alguém, né, que tenha, né, uma conexão com a nossa região, com a nossa cidade, né? Então acho que é um raciocínio importante para fazer. Escolher alguém que tenha convivência com o Cascavel, que more aqui, que tenha conectividade. Pode às vezes não morar nessa região, mas conheça a realidade, né? Que viva, que defenda a nossa região, né?
Perfeito. Deputado, entre tantas bandeiras que você defende, tem uma que eu acho muito bonita, duas, na verdade, que é as escolas da paz, né? E também a questão do espectro autista, né? Vamos dizer assim, que eu acho que é a sua principal bandeira, né? Sim. Como que você vê os avanços hoje no Paraná em relação às clínicas? Cascavel, né, felizmente tem uma clínica, mas o número de pessoas que estão na fila ainda pelo serviço é muito grande, viu? Passa mais de 1.500 pessoas aí aguardando por um atendimento especializado. Hoje nós temos, Eliane, além de um crescimento, né? O objetivo que existe, e existe também hoje as capacidades de diagnósticos muito mais eficientes do que existia antigamente. Então isso traz para o poder público uma demanda maior, muito grande, né? Às vezes até difícil de conseguir atender. Mas isso não deve nos motivar a acomodação. Hoje tem realmente muitas famílias que sofrem e sofrem muito por muitas vezes não conseguirem uma consulta com o neurologista. A mãe, o pai está vendo que aquela criança tem uma alteração e precisa de fazer primeiro o diagnóstico para saber como cuidar daquela criança, daquela pessoa. E às vezes demora 3, 4, 5, 6 anos para conseguir um diagnóstico. Então isso é muito ruim. Porque mesmo que não conseguisse, às vezes, depois o tratamento adequado, mas pelo menos se soubesse qual é de fato o diagnóstico, às vezes a família se esforça, faz os seus esforços, né? Mas se não consegue, às vezes, a consulta com o neurologista, como é que faz? É, né? Um laudo, né? Então é difícil a situação. Eu fiz aqui fizemos um trabalho muito intenso, né? Primeiro de fazer com que as pessoas soubessem que essa causa do autismo é uma causa que tem que ter atenção devida do poder público e das pessoas, tirar a ignorância, né? De olhar para uma criança, ver que ela tem um comportamento alterado e achar que simplesmente às vezes é uma falta de uma educação adequada, né? A culpa é do pai, a culpa é da mãe. Então isso é uma ignorância muito grande, né? Então isso nós fizemos um trabalho com grandes seminários, com audiências públicas, né? Com congressos que fizemos sempre gratuitamente aqui em Cascavel, em Curitiba. Hoje até tirei um pouco o pé, Eliane, porque hoje nós temos alguns pais e mães de crianças, de pessoas autistas na Assembleia. Então eles têm até mais propriedade, evidente, do que eu para estar nessas pautas, né? Defender. E eu estou para ajudar. Claro. Né? Então, mas eu não fico tão à frente mais por conta disso, porque as pessoas sempre pensavam assim. Você me perguntaram muitas vezes, Pacheco, você tem um filho autista, né? Não tenho um filho autista. Não, porque você é tão envolvido com isso. Olha, mas a gente tem que ter simplesmente sensibilidade e empatia. Isso, colocar para se no colocar no lugar do outro. Não precisa você viver aquela realidade para você não ter a capacidade de se preocupar, de sentir a dor que o outro está sentindo. Mas eu, né, não tenho. Então, assim, hoje tem pais que tem. Então a gente está aqui para dar o suporte também. E as APAES prestam um serviço extraordinário, né, também de suporte, que o poder público não teria jamais condições de dar esse suporte se não fossem as APAES, né? Infelizmente, uma ação direta de inconstitucionalidade tramitando no Supremo, né? Tribunal Federal, que coloca em risco, né, todo esse trabalho belo, bonito, maravilhoso que as APAES do nosso estado do Paraná realizam, mas nós acreditamos que com a graça de Deus e o trabalho que a gente faz também vai ajudar os ministros a não avançarem com esse absurdo que seria para o estado do Paraná, né? Vai sim, parabéns aí, viu? Continue sempre aí defendendo os direitos, né? Não só das pessoas que precisam ser vistas, né, pela sociedade, mas num todo. Vamos falar agora sobre a crise da cadeia leiteira no Paraná, né? Essa semana que está encerrando, teve um grupo de vereadores de 10 municípios do Sudoeste que foram até Alep buscar socorro aí para os deputados. Sim. Você tem conhecimento, dessa questão? Você chegou a conversar com algum dos vereadores ou produtores de leite? Conversei com os representantes do setor leiteiro, né, da nossa região, do estado do Paraná, que estão sofrendo muito por uma série de problemas, né? Seria até difícil pegar e explicar tudo aqui, mas basicamente assim, a dificuldade que se encontram por conta do preço muito baixo, porque além de alguns comportamentos dos grandes laticínios. Tá vindo leite de fora que estabelece, também, né? Exatamente, que estabelecem preços, né, que não permitem que os pequenos produtores de leite, que é a grande maioria de pessoas que sobrevivem disso, que tem pequenas comunidades, agricultura familiar, não permite que eles tenham condições de sobreviver, e uma abertura de mercado exagerada que tem prejudicado de maneira especial o estado do Paraná. Então, eu entendo, Eliane, que o governo deveria ter essa preocupação de fato, assim, você pode dar uma abertura de mercado, mas não pode ser uma abertura quando ela começa a prejudicar o que é nosso. Em todos os sentidos. Primeiro, nós temos que pensar na nossa casa, no nosso estado, no nosso país, na nossa soberania, né? Depois, para você ajudar o próximo, você tem que primeiro cuidar de você. Se você estiver doente, como é que você vai cuidar do próximo? Né? Então, como é que nós queremos cuidar? Permitir que os outros países enriqueçam
exportando para cá o leite, mas prejudicando o nosso produtor de leite aqui. Então há todo um diálogo com o governo do estado para que nós possamos pensar numa ação efetiva de proteção dos nossos produtores de leite, especialmente, né, dos pequenos agricultores, da agricultura familiar, para que eles tenham condições de sobreviverem, né, e produzirem, que é o que eles fazem de melhor. Então nós estamos nessa luta juntos aí também, né? O deputado Luiz Corte, ele puxa a frente desse projeto, mas sabem que eu sou um parceiro também nessa luta também. O que é setor produtivo, o que é produção, o que é trabalho, sempre conta com o meu trabalho também de maneira incondicional, né? Nós temos que cuidar primeiro de quem está produzindo, quem está trabalhando, quem está alimentando a nossa economia, que é o que dá os impostos para cuidar daqueles que mais precisam, né? Então, não é nem um momento justo, né? Você atender quem vem de fora, muitas vezes está entrando leite aí de forma ilegal, né? Da fronteira, que a gente faz fronteira com a Argentina, com o Paraguai. Sim. O pessoal está trazendo leite desidratado para virar leite aqui, e o pessoal comprando um leite importado, sendo que a gente é uma das principais bacias, né, da questão da leiteira aqui no Paraná e no Brasil. Mas é um conjunto, né, Eliane, de, às vezes, falta de fiscalização mais efetiva, até por falta de efetivo, às vezes, das forças de segurança e da Receita e tudo mais, mas também uma flexibilidade exagerada por parte do governo, que não estabelece regras claras em relação a cargas tributárias, né, em relação a que tipo de produto que pode ser importado. Então há um conjunto ali que é preciso ser visto dentro do nosso contexto no estado do Paraná, mas de maneira muito especial nas pautas, né, de nacionais, né, em termos de legislação e de regramento realmente do governo federal, que não tem olhado para esse assunto. Deputado, perfeito sua colocação. Outro assunto que está em pauta no Paraná e a gente não pode deixar de falar é sobre a privatização da Celepar, né, que tem dividido aí muitas opiniões pelo fato do processo correr em sigilo pelo Tribunal de Contas aqui do Paraná. Nessa semana a gente teve uma sessão pleno, né, do Tribunal de Contas e mais uma vez nós da imprensa a gente não teve acesso do andamento desse processo. Na sua avaliação como deputado, né, estadual, à frente de tantas causas, como que você vê essa questão da venda da Celepar, já que se trata de uma companhia onde tem todos os dados, né, de nós paranaenses. Imagina, uma empresa de fora vem e compra todos os nossos dados. Você vai lá no postinho de saúde, está lá seu nome completo, CPF, endereço, seu prontuário médico, né? Isso engloba tudo, desde a área da segurança. Como que você avalia essa questão da privatização e esse segredo de justiça aí que tem escondido o que está acontecendo? Veja, Eliane, existe hoje a Lei de Proteção de Dados, que por si só ela impediria por completo que nós tivéssemos essa invasão dos nossos dados. Claro que, por exemplo, a nossa Celepar, que é uma empresa que trouxe e traz grande orgulho para o estado do Paraná, ela tem também toda uma responsabilidade, né, com o estado. É uma empresa que tem a sua conexão com o que é público, né, embora não seja uma autarquia, não me lembro qual que é a conjuntura exatamente jurídica dela, mas é uma empresa que com certeza... Agora, uma coisa é certa, Eliane, hoje nós vivemos num estado que nós temos uma condição realmente de gestão governamental que surpreende qualquer outro estado e qualquer cidadão que chega aqui. Isso tudo é fruto dessa capacidade, dessa visão de gestão que o governador Ratinho Júnior tem implementado no estado do Paraná. Quando impôs algumas medidas que às vezes no primeiro momento também pareciam que seriam equivocadas e hoje elas se demonstram como tendo sido grandes avanços que permitem que o estado do Paraná hoje seja um estado que cresce muito. Pra você ter uma ideia, em 8 anos o estado vai passar a ter um PIB praticamente dobrando. Quer dizer, toda uma história de Paraná, a 400 bilhões de PIB, né? Agora, em 8 anos de gestão, passaram a ter quase 800 bilhões de PIB. Então, assim, isso é uma demonstração de que o governo acertou nas medidas que fez. Então, eu entendo, Eliane, eu preciso de confiar que o governador sabe o que está fazendo quando está propondo um aprimoramento dessa questão toda de tecnologia que envolve a Celepar. Então não será com certeza nada irresponsável que possa permitir que nós tenhamos prejuízo, tanto pessoalmente quanto coletivamente. Só que é claro, é um projeto como está em segredo, como se diz, nós não temos tanto acesso para nós podermos falar com mais propriedade sobre o tema. Mas eu confio muito que no momento em que houver essa deliberação, será uma deliberação com muita responsabilidade que nós sempre tivemos em toda essa gestão do nosso governador. Pacheco, antes de encerrar, eu gostaria da sua opinião em relação ao pedágio, os pedágios do Paraná. Você que circula aí, viaja o Paraná inteiro, você viu muitas melhorias, poucas melhorias, você acha que
as concessionárias que vêm assumindo os lotes, principalmente aqui na região oeste, está dando conta do recado, porque recentemente a gente recebeu denúncias também de caminhoneiros que estariam passando, né, pelas praças de pedágio e cobrando eixos que estariam, né, levantados, não estariam, né, rodando no chão. Então, você como parlamentar, né, defensor, fiscalizador Sim. aí, do povo paranaense, como que você vê toda essa questão do pedágio desde que assumiu agora a nova concessão? Essas novas concessionárias, elas assumiram há pouco tempo, especialmente essa aqui da nossa BR, que é da 277 que passa aqui, agora faz poucos meses, né? Então, é evidente, Eliane, que no começo haverá aí, né, ajustes que serão feitos, por exemplo, esse equívoco que está acontecendo, que nós vamos cobrar com mais fervor ainda na Assembleia Legislativa. O deputado Fábio de Oliveira, inclusive, já apresentou um requerimento. Nós vamos encorpar essa luta junto com ele, junto com o próprio secretário Sandro Alex também já se preocupou com isso. É um erro, é uma ilegalidade no meu entendimento. Como é que você cobra um eixo que está levantado? Né? Então isso não pode. Nós vamos defender os nossos caminhoneiros, pessoas que passam com tanta dificuldade também hoje para poder, né, fazer o escoamento da nossa produção. Nós temos que defender o setor, né, dos nossos caminhoneiros. Agora, é evidente, Eliane, que as obras, elas ainda... Você precisa de ter um tempo para a concessionária ter esse... Porque o próprio contrato prevê esse prazo razoável, né? Eu acho que estamos dentro desse prazo razoável que as concessionárias estão fazendo as recuperações dessas rodovias que já estavam bastante também judiadas, né? Vamos dizer assim. Mas já começaram algumas obras, se não me falha a memória, ali perto de Irati, para lá já começaram algumas obras já que visa essa duplicação que nós sonhamos há tanto tempo e que está previsto nesse processo todo de concessão. Serão obras assim faraônicas, né? Que vão demandar muito recurso, até transtornos, né? Nós teremos transtorno até essas obras estarem prontas. O valor do pedágio, evidentemente, que é muito distante do que nós gostaríamos de ter. A questão que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, né? Mas por que o pedágio de Santa Catarina é R$3, né? Mais barato. Porque lá você já tem a rodovia plenamente duplicada. Então o trabalho que a concessionária tem que fazer é basicamente de pintar, consertar um buraco, coisa assim. Manutenção. Aqui você vai ter que fazer um investimento de bilhões, eu não lembro quantos bilhões, são mais de 40 bilhões de reais, 60 bilhões no total, que envolvem as obras, né? Especialmente essa duplicação. Imagina duplicar uma BR dessa até Curitiba, que é o nosso sonho, com a graça de Deus, acontecer. Então isso também, claro que a concessionária vai ter que cobrar por isso esse valor. Então é um dissabor, Eliane, o preço, mas assim, é também uma certa... As pessoas gostam de ter essa segurança, né? De poder ter uma rodovia com a qualidade, quem sabe não, com a graça de Deus, ter essa duplicação, essas obras todas que vão acontecer. Então, ainda é bem cedo para a gente pegar e fazer um ataque, né, a não ter acontecido essas obras até o momento. Está começando agora, mas nós vamos estar acompanhando de perto, claro, para fazer todas as cobranças para defender todos os interesses da população paranaense, de maneira especial da nossa região oeste, né, Eliane? Porque a carga mais cara que existe para chegar no Porto de Santos é daqui do oeste do Paraná, especialmente de Foz do Iguaçu, mas não menos também aqui de Cascavel. Então, nós temos essa preocupação, estamos atentos, né? Nem tudo está ao nosso alcance, mas o que está ao nosso alcance nós vamos fazer sempre. Só sei que a gente vai estar bem velhinho quando a gente ver essa BR duplicada. Não fala isso. Você vai ser vovô. Vovô não vou negar, porque talvez pode ser, né? Mas assim, a previsão é de que seja num prazo, porque o degrau tarifário que as concessionárias querem ter, que tem após as obras, mas só tem após as obras. Então, isso também é uma maneira de pressionar para que as obras aconteçam. A perspectiva, o desejo, Eliane, é que essas obras acontecessem nos primeiros 7 anos depois da concessão. Então, nós não, vamos ser otimistas, vamos acreditar que com a graça de Deus, a nossa cobrança também, né, nos primeiros próximos 10 anos aí nós tenhamos, quem sabe já, essa duplicação acontecida aqui no nosso estado do Paraná. Como o deputado é um homem de fé, a gente fala amém. Deputado, a gente chega ao fim do nosso bate-papo. Você viu como é que passou rápido? Pois é. Conversamos um pouco, né? Você viu? Se deixar, a gente vai, tinha tantos outros assuntos aqui, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Eu gostaria de agradecer muito a sua vinda até aqui, tá? Pelo seu histórico familiar, sua história de vida. Fiquei muito feliz em conhecer mais sobre o Pacheco, a família do Pacheco, o deputado Pacheco. Que legal. E dizer que as portas da Gazeta do Paraná estarão sempre abertas para você, toda a sua equipe e sua família, obrigado, tá? Obrigado. Então, passando por Cascavel, venha tomar um café com a gente, tendo uma pauta nova, um furo de reportagem, passa pra gente. Vamos falar. Tá? Fique à vontade para suas considerações finais. Preciso de agradecer você, Eliane, pelo espaço, pelo convite, pela insistência, às vezes, né? Ajuste de horário, que não é fácil. A gente tem uma agenda bastante cheia mesmo, né? Mas com grande alegria me organizei para estar aqui. Agradecer, né, o
grande empresário, também, né, da Gazeta do Paraná, essa referência, essa história que tem o Marcos Formigueri. 34 anos de Gazeta. 34 anos de Gazeta, uma história que não se constrói, né, em qualquer mão, né? Então, quero cumprimentá-lo também, agradecer ele também, me ligou essa semana, né, pedindo para que eu viesse fazer, e eu já estava combinando contigo de fazer, então agradeço a ele também, e cumprimento toda a equipe do grande jornalismo de Cascavel, mas aqui de maneira especial na Gazeta do Paraná, sempre levando informação com muita credibilidade para a nossa população de Cascavel e do Oeste do Paraná. Então, muito obrigado, Helena. Que Deus abençoe a todos e Amém. Contem com o nosso trabalho, né? Quem quiser acompanhar também melhor o trabalho do deputado Márcio Pacheco no Instagram, de maneira especial, @MárcioPachecoPF. Segue nós lá que nós estamos trabalhando para defender o povo do Paraná, de maneira especial da nossa região Oeste do Paraná de Cascavel. Tá certo, muito obrigada, e o nosso agradecimento especial a você que nos acompanhou desde o início desse bate-papo emocionante hoje, né? Convido você também a seguir a Gazeta do Paraná nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube. Aciona o sininho para que você possa estar recebendo aí as próximas entrevistas. Muito obrigada, eu fico por aqui e até a próxima. No mundo dos negócios, cada decisão conta. Por isso, nosso escritório oferece soluções em contabilidade, governança e consultoria estratégica. Com foco em resultados consistentes e sustentáveis, entregamos o melhor para você. Atuamos lado a lado com empresas que desejam crescer com integridade, transparência e visão de futuro. Aqui, não entregamos apenas números, entregamos clareza, planejamento e confiança. Business, consultoria e governança. A governança que transforma, a contabilidade que inspira a confiança.